Vamos ver se agora vai dar certo com o Ali aqui. Vamos dar uma olhadinha. Sejam todos bem-vindos. Eba, olha aqui. Oi, Já Ale! que agora, eu acho que agora vai. Espero Sim, que vai. agora vai. Coisa boa. Então, bora lá, vamos começar a nossa live hoje, agora vai dar certo. Então, para quem não conhece ainda, o enfermeiro Alex é enfermeiro, especialista em dermato e, né, também é professor, né, dos cursos de saúde. Isso aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite, muito prazer. Então, a gente teve essa ideia de fazer essa parceria para a gente conversar um pouquinho sobre esses detalhes, que com toda certeza geram muita dúvida, muita discussão, né? A gente ainda também está aprofundando esse tema, buscando entender ele também um pouco cada vez mais, né? Cada vez melhor, para que a gente possa estar aí discutindo com vocês, tá? Como a Mari já falou, eu sou enfermeiro, enfermeiro há 16 anos, atuando na assistência, atuando na docência, atuando como empreendedor também. Então, a gente tem aí uma rodagem, né? A gente sempre diz que a gente é um carro novo com alta quilometragem, a gente brinca assim, né? Mas a nossa ideia mesmo é tentar fazer essa diferenciação no sentido não de afastar, né? Mas do contrário, né? De aproximar, de fazer a compreensão acerca de todos esses detalhes, né, que a gente já vem visualizando e, inclusive, né, surgiu ali muitos questionamentos na nossa postagem. Quer falar alguma Sim. coisa, Mari? Perguntar? Vamos lá. Então, a gente vê que, por exemplo, hoje em dia, como está tendo cada vez mais necessidade de cuidado domiciliar, principalmente para os idosos, então também acaba entrando em questionamento, né? Quais são as funções do cuidador, né? Que é a polêmica do nosso post, e quais são as funções do técnico de enfermagem. E eu vi que quando a gente fez o post, gerou alguns debates, né? Assim, que não era o nosso objetivo. E assim, pessoal, uma coisa que a gente sempre fala, os dois profissionais são importantes, tanto o cuidador quanto o técnico de enfermagem. Mas a gente está vivendo um momento do cuidado domiciliar que está tendo muita confusão, né, em relação à divisão dos papéis por causa da alta demanda, né, de procura de profissionais para cuidado em domicílio. Então a gente vê que muitas vezes as famílias, ou por não conhecer, elas acabam colocando funções que seriam do técnico de enfermagem para o cuidador. E o cuidador, muitas vezes, ele entende assim: ah, mas se a família colocou essa função para mim, é sinal que eu sou capaz de fazer esse procedimento. Só que assim, não é bem assim. Na verdade, está sobrecarregando o cuidador, porque está colocando, além do cuidado, mais um papel para ele, que seria o do técnico de enfermagem, e algo que ele não é capacitado, né? E que acaba colocando o nome dele em risco por estar executando funções que não são pertinentes. Independente se ele de novo, né? Não estou dizendo que o cuidador não é capaz de aprender, né, procedimentos da enfermagem, como cuidados com feridas e tudo, né? Se a pessoa se capacitar, ela pode exercer. Então, é esse cuidado que eu vejo que está faltando muito para os cuidadores, né? Mas porque está tendo essa alta demanda de cuidados domiciliares, né? Mas, ao mesmo tempo, a não valorização, né, do profissional cuidador, né? Daí vem essa a família coloca multitarefas, multifunções para um profissional no salário de um. Também tem isso, né? Exato. E outra coisa que a gente pode acrescentar, assim, que eu acho que fica até mais claro, o que a gente quis trazer na nossa discussão foi acerca especialmente da perspectiva jurídica legal, né? Uhum. Então, ainda hoje, a gente não tem claro ali, muito específico, o limite, essa zona, né? Essa zona de segurança para o cuidador. Então, assim, até onde eu vou, até onde eu posso ir, né?
Então, por isso que, por ainda não ter este arcabouço que determine claramente, né, o ponto a ponto do que realmente o cuidador pode ou do que ele não pode fazer, a gente acaba, né, se esbarrando aí em outras profissões que já têm a sua legislação mais detalhada, mais clara, mais consolidada, como a própria enfermagem, e aí Uhum. gera, né, esse conflito legal, né, que não é a nossa ideia e nunca foi a nossa ideia desmerecer, diminuir, né, e subjugar, né, o papel do cuidador. Pelo contrário, a gente sabe da importância que ele tem, inclusive, como a Mari mesma falou, né, nesse processo, nessa nova retomada, numa retomada, na verdade, do envelhecimento, né, um Sim. envelhecimento cada vez mais saudável, que essa é a tendência que a gente deseja, né, e o quanto que vocês são importantes neste, né, neste cuidado, neste acompanhamento, né, nesta evolução para que esse idoso esteja saudável. Né? Então, e esse é o debate que fica em torno do que a gente ainda tem como cinzento, né? Do que a gente ainda não consegue compreender claramente, porque não temos os dispositivos para tal, né? Para dizer assim, olha, você como cuidador hoje pode ser capacitado em um curso, né, na sua grade curricular, seja na escola que for, seja na instituição que for, mas você pode ser capacitado, por exemplo, né, para fazer uma aspiração de uma traqueostomia. Não estou dizendo que isso acontece, estou dizendo que se nós tivéssemos um dispositivo que determinasse isso, pô, excelente, maravilhoso, né? Até Uhum. nós mesmo, como enfermeiros, fisioterapeutas ou outros profissionais que já têm essa competência, poderiam ter a tranquilidade, a segurança jurídica de dizer assim, olha, posso te Sim. ensinar e vou te ensinar com tranquilidade em relação a isso. O problema é que, por exemplo, a gente tem hoje, dentro do... Muita gente não sabe disso, tá? E eu percebi isso, assim, muito forte. Muita gente não tem nem a noção de, por exemplo, da enfermagem, né? A Mari também é enfermeira, além de Uhum. fisioterapeuta, né? Uhum. Então, a gente sabe que existe hoje uma determinação do Conselho Federal de Enfermagem proibindo os enfermeiros, técnicos ou qualquer pessoa da equipe de enfermagem de ensinar procedimentos invasivos para o cuidador. Exato. Quem Exato. ainda faz isso está fazendo fora do que manda o dispositivo legal perante a profissão de enfermagem. Então, perante o nosso conselho, por exemplo, né? Pode ser que não aconteça nada? Pode ser que não está acontecendo nada nesse momento, pode ser. Mas também pode ser que um dia você seja a pessoa premiada, né? E seja a pessoa denunciada, e possa estar vivenciando aí um processo ético, um processo legal, enfim, né? Dentro Uhum. dessa seara. A gente, inclusive nas próprias instituições, não tem esse debate de maneira Uhum. ainda aprofundada, posso dizer com tranquilidade. Nós também temos muitas dúvidas como professores, como Sim. instituição de, assim, e aí, a gente pode ou não pode ensinar? Por quê? Uhum. Porque não tem nada muito claro, né? Então, É. a gente, às vezes, fica um pouco até fragilizado, né? Nesse sentido, porque a gente não sabe por onde a gente vai caminhar. Né? Então, acho que a discussão é muito acerca destes elementos. Sim, sim. E a questão também, aí entra essa questão da primeiro passo, né, que é resumindo, a tal da regulamentação, que ainda está em pauta da própria profissão cuidador. Né? Eu vejo muitas alunas debatendo esse tema. Não, mas eu vi que num artigo tal, num estado tal, a profissão de cuidador já foi regularizada, já foi regulamentada. Não foi, gente. Assim, na prática ainda não foi. Então, a profissão cuidador, ela ainda está em processo de reconhecimento e de regularização. Então, se ela ainda está em processo de reconhecimento e regularização, significa que caso o cuidador cometa uma infração, alguma coisa, não vai ter nenhum conselho para defender. Né? Então ele está, de certa forma, totalmente desprotegido. Então, assim, a profissão cuidador, pessoal, como a gente, né, comentou, e a gente sempre vai estar falando aqui na live, o nosso objetivo não é desmerecer a profissão cuidador. Ela é tão importante quanto a profissão técnico de enfermagem. Mas vamos combinar que
a gente não faz sentido a gente dizer que o profissional que fez 6 meses de curso profissionalizante tem a mesma capacitação né, e de executar tarefas do profissional que fez entre 2 anos e 2 anos e meio do curso técnico. Então, pessoal, tem uma diferença enorme das disciplinas que a gente leciona no curso de cuidador e as disciplinas que a gente leciona no técnico de enfermagem. Então, por isso, tem procedimentos que cabem somente ao técnico de enfermagem e não ao cuidador. Mas, de novo, não significa que o profissional que fez o curso de cuidador não seja capaz de. Porém, legalmente, ele precisa fazer o curso técnico. Ele precisa fazer o curso técnico para ele ser legalmente capacitado para executar esses procedimentos, como cuidados com sondas, com drenos, que a gente vê que é bem polêmico, né? Porque, infelizmente, aí entra outra questão que aí volta na mão de obra barata, que é muito mais barato pagar um cuidador do que um técnico de enfermagem, e por isso, infelizmente, existem empresas de home care que contratam cuidadores, né, somente com curso profissionalizante de 6 meses, para executar cuidados com sonda GTT. Né? Então, isso assim não, pessoal, isso não é a valorização da profissão de vocês de cuidador. Isso é desvalorização, porque aí o custo é mais barato. E a empresa ela não vai arcar com nenhuma consequência caso esse cuidador erre o procedimento, porque daí não vai ter um conselho para defender esse cuidador. Então, é esse lado também que a gente está tentando trazer aqui, né, na nossa live, para os cuidadores terem essa compreensão. Que quando a gente colocou lá a postagem, as funções de cada profissional, não é para desmerecer o cuidador, né? E a capacidade que ele vai ter de se aprimorar, mas é para que ele compreenda que tem sim uma grande diferença entre quem fez o curso de 6 meses, de 3 a 6 meses, e quem se capacitou com nível técnico que é de 2 a 2 anos e meio, né? Perfeito, perfeito, Mari. A gente percebe, por exemplo, que ainda no ano passado a gente teve ali uma lei, né, que implementou a Política Nacional de Cuidados. E na Política Nacional de Cuidados inclui, né, uma leve descrição, uma descrição muito simples ainda, sobre algumas atribuições, funções do cuidador de idoso, mas não só do cuidador de idoso, cuidador infantil e outras modalidades de cuidado que estão ali, né? E também a gente teve ali aquela consolidação do CBO, né, que é o Código Brasileiro de Ocupações, que trouxe vamos dizer assim, uma outra descrição também um pouco maior, porém sem ainda trazer esses detalhes que são necessários. O que é fato, né? Dentro de toda essa discussão para a gente, que a gente veio traçando, que a gente veio, né, instigando mesmo no Instagram para que a gente pudesse chegar nesse momento, para a gente o que é fato é que precisamos avançar nessa regulamentação de maneira mais clara e objetiva. Né? Só que você como cuidador, né, ou como técnico de enfermagem que exerce a função de cuidador também, que existem muitos profissionais da enfermagem que exercem esse cuidado, e a gente também precisa, né, quem sabe depois aí é um tema de outras discussões, né? O técnico que é formado como técnico de enfermagem e atua como cuidador num home care, né, sendo vinculado pela própria família, que isso também muda o cenário jurídico, por exemplo, tá? Mas que exerce o papel de cuidador, né, é contratado como cuidador e é técnico, mas faz funções e procedimentos que são do técnico. Isso é um problema. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, desvio de função, existe uma série de questões aí, dentro da perspectiva civil, ética, que a gente precisa tomar cuidado. Né? Inclusive, eu fiz um dos meus comentários, foi exatamente sobre isso. Né? Então, enquanto você está ali, exercendo esse cuidado e fazendo coisas que realmente nem seria teoricamente do cuidador, como por exemplo, né, a manipulação de uma sonda nasointeral, a manipulação de uma gastrostomia, né, e com a família não teve nenhum problema até hoje, o dia que acontecer qualquer uma coisa, qualquer deslize, qualquer fragilidade e que isso tenha uma repercussão, mesmo que mínima, no paciente,
a gente pode ter certeza que, infelizmente, a corda vai estourar para o lado que é mais fraco. Então, esse foi um, inclusive, dos meus comentários lá, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque aí não vai adiantar vocês, mas eu também sou técnico, mas você não está contratado como técnico, né? Você está contratado como cuidador, e aí, né, onde é que está a sua segurança jurídica nesse sentido? Então, nossa discussão sempre vai em torno disso, e o fato é, mais uma vez, então retornando, né, o que eu ia realmente falar, a gente não tem nada claro ainda, como a Mari falou, nem a nível nacional, nem estadual, nenhuma lei, né, que determine muito claramente as funções do cuidador, nenhum estado, inclusive, né? E o que a gente tem claro é que a enfermagem já tem estabelecido isso. Então, é muito mais fácil alguém, né, questionar sobre o que você está fazendo, não ser da sua competência, da competência de outra profissão, sem que você, mesmo que saiba, mesmo que tenha aprendido, né, mesmo que você tenha domínio técnico de executar aquilo, porque teve muitos comentários nesse sentido, né, Mari? Assim, mas eu já faço isso há 20 anos, porque eu cuidei da minha mãe, porque eu cuidei da minha tia, porque, enfim, né, a gente às vezes exerce esse cuidado dentro de casa de algum familiar, e de fato, né, até para esse familiar, por exemplo, a enfermagem, é permitida a enfermagem, né, treinar esse familiar para cuidados que ele vai precisar desempenhar no domicílio, mas, né, cuidando de uma família, de um familiar. Diferente de um profissional que vai ser contratado para isso. Daí já é diferente. Esse profissional que é contratado para isso. Infelizmente, o COFEM, né, há pouco tempo aí já determinou para a gente que a gente não pode fazer. Né? Dito isso, então, fica muito mais fácil a gente entrar, né, em atribuições que claramente não são nossas. Né? E aí a gente ter esse conflito, né, de exercer o exercício legal de alguma profissão. Tá? Então, se eu quero, se eu desejo, se eu acho que eu preciso, eu sinto a necessidade, né, de aprofundar isso, então eu acho que o caminho, nesse momento, hoje, no cenário político que a gente tem, como tem tramitado aí, né, existe um PL, inclusive, né, sobre a regulamentação da profissão, mas do jeito que está, acho que talvez o ideal nesse primeiro momento seja o quê? Poxa, né, eu amo ser cuidador, eu adoro ser cuidador, eu sei da importância de ser cuidador, né, entretanto, eu não tenho a regulamentação, eu não tenho a segurança jurídica, mas eu gosto, eu quero exercer essa função, né, com mais segurança. Eu quero realizar os procedimentos invasivos, que são, por exemplo, né, claramente da enfermagem. Então, talvez, né, neste primeiro momento, enquanto a gente não tem nada muito claro, né, se eu quero fazer isso com mais tranquilidade, né, sem ter essa dualidade, posso, não posso, será que vai, será que não vai, eu vou sofrer alguma coisa, não vou, né? Talvez o caminho para essa pessoa que deseja, né, ter essa formação, talvez seria realmente caminhar aí para o curso técnico, né, de enfermagem, e já desempenhar, a gente ter onde a gente tem, né, uma segurança maior, a gente tem mais claramente esses detalhes, né, relacionados aí o que pode e o que não pode fazer. Uhum. E comentando um pouquinho sobre a busca, né, a importância do profissional que é cuidador, se ele se identificar com os procedimentos e tiver realmente interesse em atender pacientes mais críticos, ou seja, pacientes acamalados, pacientes que fazem uso de sonda, dispositivos. Então, procurem, né, como a Ali falou, façam o curso de técnico de enfermagem para a segurança de vocês, né, para poderem exercer com maior responsabilidade, com mais segurança, com capacitação para isso, e também para a segurança do paciente de vocês, né? E, além disso, eu até estava comentando com a Ali, essa semana mesmo teve um artigo do Conselho de Enfermagem, eu não lembro qual estado, se era o Rio, Acho que é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que eles fizeram sobre medidas de certa forma protetivas de trabalho para técnicos de enfermagem não exercerem funções que não são pertinentes, por exemplo. Assim como os cuidadores, pessoal, assim como cuidadores, né, que fizeram curso
profissionalizante já tem sobrecarga de função quando são contratados por familiares, que é colocar funções domésticas, né? Os técnicos de enfermagem também estão passando por isso. Mas, no caso do técnico de enfermagem, está tendo então essa ação do conselho. E o cuidador? Né? Quem vai dar essa medida protetiva para o cuidador se não tem nenhum conselho? Então, aí também vem a importância de buscar fazer o curso técnico para vocês terem um conselho, né? Para auxiliar nesses casos também de desvio de função que está sendo cada vez mais comum, né? Por causa do aceleramento do envelhecimento. Pois então, né? Acho que talvez a nossa conversa ela curse para um lugar que, assim, a gente sabe, né, o que o cuidador não é, né? Uhum. Agora, o que ele é? Assim, eu não estou fazendo um questionamento no sentido de, mais uma vez, de desmerecer, né? Por Sim. exemplo, a gente sabe que o cuidador não é empregado doméstico no sentido Exatamente. de cozinhar, no sentido de lavar roupa, de passar. Isso a gente sabe que ele não é. A gente sabe que ele não é técnico de enfermagem, Uhum. certo? Beleza? Quando a gente delimita isso. Mas e o que ele é? Essa é a nossa pergunta, sabe? Então, mas no sentido legal, jurídico, né, de um conselho, de uma lei, de um arcabouço, né, que deixe muito claro, pelo menos assim, dê um norte, né? Bora direcionar isso daqui, né, um pouco melhor. Talvez isso são elementos que realmente ainda faltam para que a gente possa ter aí mais clareza, mais tranquilidade, né, e a gente não entre em conflito, né, com outras profissões, né? Então, desde o que eu não sou, né, e desde o que talvez eu gostaria de fazer, mas não posso, porque também não sou outra profissão. Compreende o que eu quero dizer? Então, Uhum. acho que o Sim. caminho é esse, a nossa discussão vai muito nesse sentido, de a identidade, né? Onde Uhum. está a identidade desse profissional, certo? Qual que é a identidade? O que ele faz? Tá? Muitos de vocês colocaram lá coisas maravilhosas, né, que assim que vocês fazem, né? E a gente sabe que realmente esse papel é fundamental, né? Mas isso está sendo construído no dia a dia, porém Uhum. sem uma fundamentação, uma base sólida que deixe vocês amparados, né, para qualquer questionamento, né? Então, se alguém questionar hoje, a gente não tem claro, infelizmente. Como, por exemplo, eu posso dizer assim, na enfermagem, eu como enfermeiro, eu posso fazer a punção de um acesso central de inserção periférica. Exemplo, né? Eu posso, se eu estiver o quê? Habilitado para tal, se eu fiz um curso e tudo mais, né? Então, isso eu sei dizer que eu posso. Eu também eu sei dizer assim, olha, eu não posso fazer intubação orotraqueal com tubo, certo? Então, isso eu também sei que não é meu, é da profissional ou do profissional médico, por exemplo, né? Enfim, então a gente tem ali limites muito claros e a gente tem, inclusive, né, ações que a gente compartilha entre profissões, né? Por exemplo, agora, recentemente, foi polêmica para a gente, né? Então, só para a gente, né, ir mostrando que isso não é só entre cuidador e enfermagem, não é só entre empregado doméstico e cuidador, isso está entre enfermagem, fisioterapia, medicina, odontologia. Assim, tem coisas que a gente vai compartilhar, como agora a prescrição de medicamentos ali, que ficou uma coisa, né? Um debate grande sobre isso. Então, especialmente Sim, a parte aham. médica, né? Então, assim, este arcabouço, ele está todo o tempo se moldando, né? Então, assim, do que eu posso, do que eu não posso, até onde eu vou, até onde eu não vou. A gente ganha um espaço aqui, aumenta ali, compartilha com o outro uma função que talvez socialmente é conhecida somente como de um determinado profissional, mas em outro momento a gente já faz isso, já fazia isso, como vocês como cuidadores já fazem muitas coisas, né? E às vezes, né, tecnicamente muito exemplar, inclusive até mais exemplar às vezes do que alguns profissionais de outras áreas, né? Mas que infelizmente assim a gente dá essa cara assim, tipo, ó, puxa, agora a gente tem, claro, né, com tranquilidade, né, o ponto a ponto ali, nem que seja mínimo, mas para a gente começar a destrinchar isso dentro da profissão do cuidador, né, que é incrível. É, e falando dessa questão né, das habilidades e funções também, outra coisa que me veio em mente, eu até comentei com a Ali, foi assim,
A profissão de cuidador, ela já está nessa luta para ser uma profissão regularizada, regulamentada, que ainda não foi. O curso de cuidador, ele não entra como um curso técnico, então, né, ele é um curso profissionalizante. Por isso, não Formação torna, de livre. certa forma, obrigatório que para ser cuidador tenha que ter curso. Então, isso é outra questão que gera polêmica. Por quê? Porque tem muitos cuidadores que não são formais, né? Que daí vem a diferença do cuidador formal e o cuidador informal. O cuidador formal é o que fez o curso conosco, né? Que fez o curso de Profissional. cuidador. E o cuidador informal é aquele cuidador que não fez o curso, mas aprendeu com a vida, né? Aprendeu cuidando de um familiar. Geralmente aprende cuidando de um familiar, daí por ter cuidado de um familiar, aí começa trabalhando em outras casas com outros idosos, porque daí tem essa referência de cuidador familiar, mas sem o curso. Então, esse cuidador, que é um cuidador familiar, né, que foi cuidador familiar, e depois começou a ser cuidador também informal, ele deixa também de ter muitas informações em relação ao que é permitido. Eu vejo que a maioria dos cuidadores que acabam executando papéis que não são cabíveis são os cuidadores que não fizeram nem o curso de cuidador. Porque quando os cuidadores fazem o curso, nós como profs, a gente é obrigado a falar sobre a legislação. Então a gente vê que a maioria dos cuidadores que muitas vezes acabam executando outras funções que não são pertinentes, né, cabíveis, são cuidadores informais, né, que não fizeram nem o curso de capacitação. Então, assim, pessoal, se capacitem sempre, não fiquem sem estudar e busquem informações para quem já está na área, para quem já tem o curso, porque no próprio curso a gente sempre vai falar sobre isso, a gente sempre vai falar sobre as diferenças, né, de funções e o que o cuidador não pode fazer. Né? Então, mesmo em curso de capacitação, a gente sempre vai estar falando sobre isso. E aí muitas vezes o aluno fala, prof, mas se eu não posso fazer esses procedimentos, então qual que é a minha função? Aí envolve o que eu escutei, né? Até comentei com a Ali, que eu escutei de uma cuidadora que foi aluna também, eu achei fantástico o que ela falou assim, olha, eu entendo que a minha função não é executar o papel do técnico de enfermagem, mas sim proporcionar qualidade de vida para o idoso. É isso, gente. Então, a função do cuidador, ela é tão importante quanto a função do técnico. Porém, são habilidades bem diferentes, né? Então, são tarefas diferentes. Então, a função do cuidador, sim, é proporcionar qualidade de vida. Por quê? Porque quando a família contrata um cuidador, isso também é uma questão cultural que ainda vai um tempo, né, para mudar. A família só contrata o cuidador quando ele já está num momento em que não consegue mais fazer nada sem auxílio. Muitas vezes a família só pensa em né, vê a possibilidade, seja por questões financeiras ou por não compreender essa necessidade, né? Mas ela acaba contratando um cuidador só quando o idoso já se vê acamado, né? Mas não seria esse o papel do cuidador. A família, né? A gente, né, até pode entrar também com esse assunto. Qual o momento de contratar um cuidador e qual o momento de contratar um técnico de enfermagem? Porque como as famílias não têm essa noção, então elas acabam contratando o cuidador quando o paciente já precisa de procedimentos que são da enfermagem, ou seja, quando ele já está acamado. Né, quando ele já está acamado, quando ele já está com lesão por pressão, né, em estágio 4, né, principalmente, como a gente sabe, né, ali na região lombar, né, que aí já envolve até a área da estoma, né, da enfermagem estoma. Isso também é uma coisa que eu vejo que os cuidadores precisam compreender, né, que quando a família contrata o trabalho deles para cuidar de um paciente acamado, que já não consegue se movimentar sem auxílio, já não consegue deglutir sem auxílio, não consegue muitas vezes nem fazer, né, as necessidades sem auxílio, porque daí vai precisar de som do dispositivo, não é função do cuidador. Né? Esse paciente não é para o cuidador. Aí entra o técnico de enfermagem e, em alguns casos, né, Ali, como as úlceras de pressão, né, no estágio mais avançado, grau 4 principalmente,
é só o enfermeiro estomaterapeuta, pessoal. Então, assim, por exemplo, eu também tenho formação em enfermagem, mas eu não vou me arriscar, nem mesmo tendo formação na enfermagem, pessoal, eu não vou me arriscar mexer numa ferida que eu vejo que precisa de um especialista como a Ali, que é a estomaterapia. Eu não vou fazer isso, tá, pessoal? E é por causa disso, para a gente entender qual é o papel de cada profissional. Aí que a gente vê também quando o cuidador, a importância do cuidador fazer o curso, mesmo que seja de 6 meses, porque outro assunto que a gente sempre vai falar para vocês, pessoal, é sobre a importância de saber trabalhar dentro de uma equipe multiprofissional. Quando a gente aprende a trabalhar dentro de uma equipe multiprofissional, o que, que a gente entende? Que o nosso trabalho não é menos importante do que o do colega. E que tanto o colega como nós, a gente precisa um do outro para a gente conseguir o mesmo resultado, que é o bem-estar e evolução do paciente. Então, quando vocês, cuidadores, observarem, isso a gente sempre fala em sala de aula, né, que o paciente precisa de um acompanhamento de um técnico de enfermagem, solicita para a família, né, ou de um enfermeiro, né, com especialização em estomaterapia, procure orientar a família. O que, que não deve ser feito? O cuidador querer assumir toda essa responsabilidade, que não cabe a ele. Né? Então, é importante ter essa visão também do cuidado multiprofissional, né, Ali? Não, perfeito. O que dentro disso, Mari, inclusive, me preocupa bastante, né? Que a gente sabe que é a realidade, e eu acho que daí também, né, falando, tendo uma palavra mais de amparo, porque infelizmente, a gente sabe também que às vezes acontece do cuidador estar cuidando dessa pessoa, essa pessoa estava bem, e pelo processo de serenidade, como a gente sabe, né, a gente acaba, ninguém vai virar pedra, né, vamos dizer assim, no bom Sim. sentido, a gente, todos nós vamos passar por isso, né, de uma forma ou de outra, com mais rapidez ou menos, dependendo de como cada um se cuida também, às vezes acontecem eventos traumáticos daí agudos que a gente não está também prevendo, né. Seja como for, essa pessoa acaba, né, padecendo aí e vindo a ficar mais doente, vindo a ficar mais dependente, tendo necessidade, inclusive, de iniciar com o uso de dispositivos. Só que a família, inclusive, confia muito nessa pessoa, essa pessoa tem um vínculo afetivo, porque o cuidador faz um vínculo afetivo incrível, né? Sim. Com o seu idoso que ele cuida, né? Eu gosto de falar seu idoso porque realmente Sim. é uma relação de pertencimento entre eles, né? Uhum. Isso é muito bacana. E às vezes até esse fato faz com que o cuidador acabe se submetendo a cuidar, né, dessa pessoa nessas condições que talvez não seriam as condições ideais para os limites da sua profissão. Outro ponto importante também, Mari, porque às vezes parece que a gente fala assim, e fica numa fala muito legalista, né? Assim, mas eles não estão vendo a realidade, porque na realidade a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta. E sim, concordo, né? A gente precisa pagar conta, a gente precisa se alimentar, a gente precisa viver, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não faça isso na ilegalidade, né? E esse é um risco grande que a gente corre, né? Exercendo esse papel dessa forma. Então, às vezes, por conta da necessidade também, o cuidador vai lá e faz. O cuidador vai lá e faz o procedimento que é da enfermagem, o cuidador vai lá e faz o cuidado da casa, né? Que não Uhum. seria dele. Então, infelizmente, às vezes pela necessidade, pelo medo de ser mandado embora, é a única pessoa que eu cuido, é a minha única fonte de renda. Então, esses detalhes a gente também compreende, né? A gente não está aqui para fazer uma fala de denuncismo, né? Ai, olha, então os cuidadores que estão fazendo as coisas erradas. Não, não é isso, né? A gente está tentando alertar no sentido também da perspectiva profissional, pessoal sua, de lhe incentivar a buscar uma formação que lhe dê subsídio legal para isso, né? Mas ao mesmo tempo de mostrar que a gente tem a sensibilidade de entender que sim, né? Por vezes a gente se submete a situações que não são as ideais por necessidade, por Uhum. necessidade. Então, isso acho que é uma fala de amparo, de afago que a gente precisa fazer também, porque isso não acontece só nessa profissão, né? Não Exato. acontece em múltiplas outras. A gente Uhum. vive num mundo
que a gente tem múltiplas profissões aí que são extremamente precarizadas, né? Uhum. A enfermagem, por muitas vezes, acaba executando funções que também não são suas, né? A Claro. gente poderia pensar em um dia também, às vezes, tratar desse assunto, Sim, sim. ali, inclusive em ambientes fechados dentro de hospital. Eu trabalhei anos em ambiente fechado dentro do hospital, e a gente sabe que existem detalhes ali que a gente faz, mas não deveria fazer. Aí Sim. a gente entra no mesmo rol da coisa. Puxa, mas se eu não fizer, o paciente vai piorar, e aí o profissional que deveria estar aqui não está, e Aham. eu sei fazer, eu vou fazer, e aí, sabe? Então, é aquela zona cinzenta que a gente tem conversado, né? Assim, É. é aquele momento que, puxa, se eu for para cá, eu tô fora do que realmente é a minha competência, se eu venho para cá, é negligência, e aí? Né? Então, tudo isso que a gente sabe que a gente se encontra em situações como essas, né? Mas o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que existe uma forma da gente, talvez, né, minimizar isso. Então, um dos caminhos seria, né, seria esse, né, seria buscar uma formação técnica, seja ela em enfermagem ou seja em qualquer outra área que você acha pertinente, né, Sim. mas que você Uhum. possa ter esse subsídio aí mais claro dentro do que você realmente pode, do que você não pode fazer, né? Eu quero continuar sendo cuidador, então cuide-se também, né? Cuide-se mais, Sim. cuide-se no sentido de não se expor, cuide-se no sentido também de garantir que você se valorize em relação a não exercer, né, uma mão de obra barata, como a Mari vem comentando, vem falando já desde o início, né? Então, tanto para instituições de longa permanência, né, como para home cares, como para próprias familiares, né, que às vezes é falta de esclarecimento, e outros nem tanto, outros a gente sabe que não é, a gente sabe que realmente é a forma de se aproveitar, né? Infelizmente, mas isso é um fato, isso é real, né? Então, a gente não pode fechar os olhos e dizer que isso não acontece, né? Então, acontece tanto do lado de lá como do lado de cá, e a gente precisa estar atento a isso também e se precaver, né? Porque eu acho que a nossa vida, né, a nossa liberdade, o que a gente pode ainda fazer, acho que isso é muito importante para a gente, né? Sim, sim. E até comentando sobre isso do cuidador, a importância dele identificar, né, o que que ele gosta, né, de atuar, qual a parte do cuidado que ele se identifica mais, né, enfim, se ele vê que ele gosta da área da enfermagem, vai para a enfermagem, faz o técnico. Isso, Mas se ele vê assim, mas eu não me identifico muito com o cuidado da enfermagem, mas eu gostei mais dessa parte mais das atividades recreativas com os idosos, né? Porque está tendo muita procura também, pessoal, de cuidadores para fazer companhia para os idosos. Então, aí que eu digo, o papel do cuidador é tão importante quanto o técnico de enfermagem, só que cada um dentro das suas atribuições, né? Então, hoje em dia, tem muitas casas de repouso, inclusive aqui em Curitiba, que são os centros-dias. E o centro-dia, uma das coisas é não ter pacientes que sejam acamados, né? Então, né, tem o técnico de enfermagem, mas é mais para monitorar os sinais vitais. Agora, é um técnico de enfermagem no centro-dia para pelo menos 6 cuidadores. Né? Pelo menos 6 cuidadores, fisioterapeuta, TO, musicoterapeuta, arteterapeuta. Por quê? Porque o foco é manter o bem-estar do idoso. E aí entra o papel do qualidade de vida, né, cuidador, Mari? entra muito o papel do cuidador, que é participar das atividades em grupo com os idosos, proporcionar momentos de recreação, atividade cognitiva, dançar, fazer música, ajudar toda a equipe multi, né, dentro desse cuidado da atividade cognitiva. Então, assim, pessoal, vocês têm um papel muito importante. Não pensem que atividade cognitiva, atividade recreativa, ai, nossa, é uma coisa, né, desnecessária. Pelo contrário, está sendo cada vez mais necessário para que mantenha o idoso ativo, para ele não chegar no estado acamado. Né? Porque se ele se movimentar, se ele participar da atividade, se ele participar de grupo, se ele se sentir ativo, ele vai estar trabalhando toda a parte do cérebro, memória, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, e só dele estar se movimentando já vai estar trabalhando o sistema circulatório, já vai estar prevenindo que ele tenha queda, prevenindo que ele fique da cadeira de roda acamado. Então, pessoal, essa área do cuidado dos pacientes idosos que são mais independentes, está muito em alta. Então, assim,
também eu acho bacana vocês, como cuidadores, procurarem essa outra área, que é a área de vocês, que é a área da atuação com os idosos que são mais independentes na parte funcional. Mas não significa que, por eles serem independentes da parte funcional, que eles não vão precisar de cuidadores. Aí entra o papel do cuidador, que é proporcionar qualidade de vida, para que aquele idoso tenha segurança na rotina. Então, é um idoso que, por exemplo, o caso mais comum, né, que a gente vê aqui, que está tendo uma alta procura, e aí que a gente vê que o cuidador está mais capacitado até do que o técnico de enfermagem, porque é a atribuição dele, são cuidados com os idosos com Alzheimer. Então, idosos com Alzheimer e demência, isso aí é totalmente do cuidador. Não, o técnico de enfermagem não vai executar procedimento invasivo, não tem, só quando está no estágio 3, né? Que daí já entra a questão, né, de outros procedimentos, que ele já vai estar acamado. Mas a maioria dos idosos, hoje em dia, está se mantendo no estágio 1 e 2 de Alzheimer, que é a demência. Então, quando o idoso tem demência, ele não vai precisar de cuidados mais invasivos. Pelo contrário, ele precisa de alguém que esteja fazendo companhia para ele, de alguém que coloque atividades naquela rotina, alguém que saia para passear com ele, que é o cuidado humanizado. Então, o cuidado humanizado é um papel primordial do cuidador. Né? E é muito importante, gente. Não desmereçam esse trabalho de vocês. Não pensem que, mas eu, né, não é o fato de eu, digo assim, eu não sei fazer, eu não posso fazer procedimentos. Não pode, porque não é a sua área. Mas você pode ser você vai proporcionar toda essa parte de qualidade de vida e atividades de rotina para o idoso. Isso é muito importante, né? Fazer ele voltar a viver. Porque se não tiver um cuidador para fazer toda uma rotina com o idoso, o que vai ser do dia dele? Né? Se ele não tiver atividade cognitiva, se ele não tiver atividade recreativa, se o cuidador não for passear com o idoso, se o cuidador não colocar uma música para o idoso ouvir. Isso é muito importante e é o que está tendo mais procura hoje em dia por causa dos idosos com Alzheimer, que é uma patologia recente, né? Mas que está tendo cada vez mais casos. Então, assim, não fiquem com medo, pessoal, de não ter paciente para vocês. O que mais tem hoje em dia são pacientes com Alzheimer e demência, que precisam do quê? De um cuidador para fazer companhia durante o dia. Até porque o Alzheimer a partir do estágio 2, já vai ter a síndrome do entardecer. Então, o idoso, quando chega lá por volta de 5 ou 6 horas, ele vai querer fugir de casa. E aí? Né? Tem que ter um cuidador para saber conversar, para saber, né, levar o idoso no papo e fazer ele entrar na rotina dele, entende? Então, precisa saber funcionar para isso? Não, gente. Né? Foge totalmente da enfermagem. Então, assim, essa conscientização que a gente quer passar para vocês também, sobre as funções de cada profissional e a importância que cada um deles tem, principalmente, né, no cuidador. Eu acho que é isso. Acho que ficou muito claro. Acho que pelo menos até agora, acho que a gente conseguiu discutir vários pontos necessários, né? Eu acho que deu para fazer uma diferenciação no sentido de não de afastamento, mais uma vez, né? Mas de valorização de cada um. E acho que isso é importante. A nossa ideia jamais foi criar essa dicotomia cada vez mais forte, afastar, né, esses professores. Pelo contrário, como a Mari fala, ali a gente necessita e precisa aprender na multidisciplinariedade, né? Então, eu sempre costumo dizer para meus alunos, para minhas alunas, assim, a gente não trabalha sozinho, a gente não resolve tudo sozinho, né? Eu sou enfermeiro, eu sou especialista em dermatologia, sou especialista em terapia intensiva, né, tenho 16 anos de profissão, posso dizer que fui agraciado, né, graças a Deus, aí, com muito conhecimento, tive muitas experiências, muita vivência, mas eu ainda tenho muito, e muito, e muito, e muito, e muito a aprender. E mesmo com toda essa vivência, né, e mesmo com toda essa vivência, a gente ainda precisa do outro. Sim, né? É inevitável, né? Eu dou aula pessoal da podologia também, tem uma aluna minha aqui me assistindo, eu gosto também, o pessoal do Podo, muito bom. E eu falo para eles assim também a mesma coisa. Vai chegar um momento que você vai encontrar um pezinho lá, e você não vai poder mexer naquele pezinho, por mais que você queira, que você goste, mas você vai ter que passar o pezinho para alguém.
E você vai precisar ter contato, você vai precisar conversar, você vai precisar saber o que falar, né? Você precisa entender dessa pessoa. Então, você como cuidador, você tem informações valiosas do paciente para a gente que é enfermeiro, para o fisioterapeuta, né? Então a gente precisa compartilhar essas informações para que a pessoa mais interessada, né, seja mais beneficiada. Que é quem? Esse idoso, né? Esse paciente, essa pessoa que está sendo cuidada. Então eu acho que eu costumo sempre trazer isso muito nas minhas aulas, sabe? Porque a gente precisa fortalecer muito isso ainda. A gente tem uma fragilidade de comunicação muito grande, né? Então, Muito. até mesmo na área da saúde, a gente tem aí como meta internacional, né, segunda meta internacional de segurança na saúde, então, é a comunicação efetiva. Então, a gente ainda falha muito nisso, né? A gente tem muita dificuldade de garantir uma comunicação adequada e efetiva, né? Então, às vezes, a gente fala uma coisa, a gente pensa que a pessoa entendeu, mas a pessoa não entendeu, né? E isso gera danos graves, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, acho que é por esse caminho, fortalecer ainda mais o que cada um faz de melhor, né? Eu acho Uhum. que é isso que a gente precisa, né? E Sim. valorizar essas profissões, não somente, né, a enfermagem, não somente o técnico, né, o cuidador, o podólogo, o fisioterapeuta, enfim, né, todo mundo que está envolvido nesse processo, que em conjunto a gente possa construir, né, pontes para que esse idoso perdure cada vez mais e cada vez com mais saúde, que é o que importa, é ele que precisa ser beneficiado, né? Eu acho Sim. que quando você faz o curso de cuidador, né, ou você decide cuidar de alguém, seja sendo profissionalizado ou não, né, é porque você acredita que aquela pessoa pode estar melhor. Eu acho que, seja qual for o seu foco, seja como enfermeiro, como seu terapeuta, como cuidador, como técnico, a gente acredita que a pessoa pode melhorar, né? Então, se a Uhum. gente acredita nisso, eu acho que a gente precisa se empenhar para que isso aconteça. Mas não olhar só para a gente enquanto profissional, é olhar para o sujeito, olhar para a pessoa e poder contribuir em conjunto, né? Acho que a Sim. gente é parte, né, de um todo que são interdependentes e necessários. Acho que é Sim, isso. sim. Ah, exatamente. Muito legal, muito legal. Vamos pensar já então num próximo tema para a próxima live. Pessoal, se vocês quiserem mandar para a gente aqui alguma sugestão, né, para a gente já ir comentando, pensando alguma coisa sobre, sigam lá o professor Ali, me sigam aí no Instagram também. E, enfim, na próxima live a gente vai então buscar um tema, um assunto que vocês tenham mais interesse para a gente estar abordando aqui também. Tá bom? Então, obrigada, Ali, obrigada de participar, obrigada Valeu, da nossa Mário. primeira live. Vai ser É a isso. primeira, então vamos pensar em mais temas ainda. Primeira de Vamos várias. Tema é o que não falta, né? Vamos pensar que ver. o que mais surge é dúvida, são situações, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente discutir com toda certeza. Uhum. Ai, obrigada. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E vamos lá. Boa noite para todo mundo. Bom carnaval. Ai, obrigada. Valeu, Tchau, tchau. pessoal.